Eu falei pra ele ontem. Tá pipocando. Está no ar os donos da bola aqui na tela da Band. Obrigado pela sua audiência. O programa do está no ar, os donos da bola. O programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos da bola na cabeça. Só coloque aí, ó, coloque aí, ó, coloque aí que o Edilson Silva tá pedindo. Fica ligado na Band, vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na cabeça. Tá na Band? Tamo junto. Tá na Band? Tamo junto. Fala, Valdir, fala, Valdir. Edilson, aconteceu o previsível, com todo respeito ao meu amigo Roberto, é o Vasco. Botafogo venceu. Botafogo mantém regularidade. 4 jogos no Rio, 4 vitórias. Botafogo é o time mais eficiente desse campeonato, Ronaldo. Mais eficiente desse campeonato é o Botafogo. Que jogou 4 em casa, tem uma chance no jogo, fez o gol. O Fluminense teve uma chance no jogo, fez o gol. Então, tem que ser competente e ter sorte. Quem dá sorte é periquito. Isso é eficiência, pô. Contra o Fluminense teve uma chance e fez um gol. Contra o Vasco teve uma chance. Peraí. E ontem teve um pênalti. Muito pênalti. Muito pênalti. Não foi pouco pênalti, mas não. em outro estado. Vamos botar aqui, né, Lio? O homem hoje tá demais. Olha aqui, esse rapaz aqui, segunda-feira sai. Vai até pagar o almoço hoje. Pra todo mundo. Liberado. A toca Edilson, vai me desculpar o Valdir, mas o primeiro tempo o Vasco Não, teve você tem razão. algumas oportunidades. Um pouco melhor. Não, foi bem melhor. Teve oportunidades. Matar até o jogo no primeiro tempo. Teve aquela bola do Thiago Reis na trave, aquela cabeçada do Weller, e o Botafogo criou muito pouco no segundo tempo em termos ofensivos. Em termos táticos, até que a zaga jogou essa bem. Bola aí, tá sozinho. Cito jogou de primeiro volante, jogou bem. A defesa defesa. 2. Ele tem goleiro, meu. Ele tem colírios, não tem colírios, é óculos escuros. Diria Raul Seixas. Então, mais oportunidades que o Vasco perdeu. O Vasco volta a repetir. Primeiro tempo do Vasco. Foi muito bom, foi. Poderia ter matado. O lance da bola na trave do Thiago Reis. Mais uma oportunidade. Já são 3. Oportunidades que não pode perder. Não pode perder. Clássico. Essa é a diferença. Claro. Essa é a diferença. Entendeu? E o Roberto sabe mais do que ninguém, Roberto, porque você viveu muito esse clássico, igual que é ele. Clássico é decidido em detalhe, né? É o detalhe. Todos os clássicos, né? Felizmente o Roberto não joga mais, senão faria. Como fez muito. Olha só, é uma bola que ele atrasou pro goleiro. Agora, o segundo tempo, o Botafogo equilibrou e depois do gol. O Botafogo teve chance até de ampliar, claro que o Vasco se abriu mais. Mais uma bola. Olha o lance do gol. Cali lança, Pikachu cabeceia, Pipão domina, cruza, Felipe Basto sobe errado. Olha só. Golaço, hein? Golaço, hein? Golaço. O grande problema, Edilson, que eu vejo esse tipo de marcação... Se posicionou errado. Olha lá. Os jogadores olham muito a bola. Isso aí é a qualidade de um grande jogador. Os jogadores olham a bola. Errado. É a qualidade de um grande jogador que o Botafogo tem. Que olha o lance do pênalti. Claríssimo o pênalti. Claríssimo. Se isso não é pênalti... E não é pouco pênalti, não. É muito... E cadê o VAR? Por que não consultou? O VAR, o VAR não falou? O VAR não falou nada. Você olha, pênalti claríssimo. Olha lá. Nós tivemos um outro lance. Realmente, esse lance foi pênalti. Agora, o árbitro, muito mal na partida. Eu acho que ele muito inseguro, tanto para um lado quanto para o outro. Então, o Botafogo, depois que fez o gol e logo no segundo tempo, então foi uma vergonha. Levou 40, quase 15 minutos parando o jogo, demorando a repor a bola em jogo, entendeu? Já voltou pro primeiro tempo. Aí já voltando pro primeiro tempo. Mas o que eu acho engraçado é o seguinte, que o árbitro não dá o pênalti, ele aponta pro final, mas ele vai andando falando assim. Que eu tenho a impressão que eu fico, alguém fala assim, não foi nada não, alguém fala com ele lá que não foi nada não. O que me chama a atenção... O atenção... árbitro não tem que esquecer, Valdir, esse negócio que daqui, esse raio que tem aqui, chamado ponto eletrônico, o cara fica falando na cabeça da gente toda hora, e da dele também lá. Então tem que esquecer isso. Ele é o árbitro do jogo. Tem alguns itens que ele tem que seguir, que faz parte da regra agora, que é a inclusão do VAR. Não é isso? Tem alguns pontos. Mas aquilo, o Ronaldo até fala, acontece, quando você tem certeza, você não tem que consultar o VAR, tem? Você tem certeza. Você viu uma coisa que aconteceu ontem, um exemplo em cima do que você está falando? A palavra final é sempre do árbitro. O árbitro, não sei se o VAR o árbitro não consultou o VAR ou o VAR não avisou para o árbitro. No jogo à noite que eu estava assistindo, o Palmeiras Chapecoense, quem marcou foi o VAR. Que o cara não deu, não ia dar o pênalti. A favor da Chapecoense. Vamos colocar aqui, ó, o pênalti então do Botafogo, que foi pouco, não, foi muito pênalti. Vamos colocar aqui.
Vamos colocar aqui por outro ângulo agora para a galera. Aí, Roberto, ó, qual a sua opinião? Fala, Roberto. Cara, o Valdir eu já sei que vai falar que foi eu muito acho pênalti. que houve o toque na bola do jogador do Botafogo e o jogador do Vasco pegou tanto a perna quanto o corpo do jogador do Botafogo. Fala, Ronaldo. Eu acho que foi pênalti. Porque se o menino do Vasco toca na bola, não era pênalti. Mas quem toca é o jogador do Botafogo e ele vem na corrida. Agora, é uma situação, Gilson, sinceramente, é a situação que não... é um lance de interpretação. Eu estou falando. Eu realmente, o jogador do Botafogo dá um toque na frente e ali o jogador do Vasco chega por trás ali. Acho que ele chega ali por trás. Ele chega pelo lado ali e dá um tronco. Eu sinceramente, não é brincadeira, eu não achei que foi pênalti. O jogador do Vasco, ele não vai com a intenção. Ele não vai com a intenção de atingir o jogador do Botafogo. Eu não achei que foi pênalti. O cara chegou em velocidade. Ele tocou na bola. Quem toca na bola é o jogador do Botafogo. Mas o jogador do Vasco, a intenção, você vê ali claramente, o cara tá olhando uma bola, agora bate o corpo um com o outro. Olha lá, a intenção do jogador do Vasco... Eu sinceramente não achei que foi pênalti. Ele deu um tronco ali. Eu vou dar a minha interpretação. Não foi cotovelo. Olha lá por trás. Ele chega do lado. A intenção do menino do Vasco, ele tenta dar um bico na bola para jogar para a linha de fundo. Só que chegou primeiro o jogador do Vasco, do Botafogo, que tocou na bola. Aí ele acerta, olha lá. Ele acerta a bola. A intenção dele foi a bola e não o jogador do Botafogo. Não importa. Foi, derrubou, é pênalti. O que eu quero dizer é o seguinte, tem lance que você vai direto no corpo do adversário e tem o lance que você vai tentando a bola e o cara tira. O que eu quero dizer, o lance em si do jogador do Vasco, ele não vai no corpo do jogador. Ele, claro, no choque, a primeira bola. No choque, e aí, na velocidade dele, realmente, ele foi na bola e o cara do Botafogo deu biquinho na bola e aí ele tocou no jogador do Botafogo embaixo. Ele toca embaixo e caiu. Eu queria fazer um registro de maneira muito salutar, que todo mundo fala em violência e confusão. O Botafogo venceu o jogo de 1-0 e Vascaínos e Alvinegros saíram juntos do estádio. Quando eu saí do estádio, vários botafoguenses e vascaínos tomando cerveja, comendo cachorro-quente. E o Roberto Dinamite, que é o maior ídolo da história do Vasco, ontem tirou foto com vários torcedores do Botafogo. Para você ver o carinho que o torcedor do Botafogo tem com o Roberto e sabe fazer a diferença de que é simplesmente um jogo de futebol. Então, quero parabenizar o torcedor do Vasco e o torcedor do Botafogo. Eu vi ontem cenas que me ama. Claro que eu fiquei feliz com o resultado, vibrei. Mas o que eu vi fora de campo também me deixou muito feliz. Primeiro com o Roberto e depois na saída do estádio. Muito legal. São historicamente, né? Muito legal. São aliados, né? Muito legal. Historicamente. Eu vou até falar alguma coisa aqui com relação ao jogo que eu assisti. Eu vi uma melhora também no Vasco. Eu vi uma o Vasco falta material humano. Falta material humano. Falta tranquilidade para... Entendeu? Os meninos que entraram, aquele cabeludinho lá, que falam maravilha, ele teve lampejo, mas o garoto, o verde, quando entra, às vezes ele quer dar mais um drible, aí perde. Não é isso. Thales Magno, né? O garoto tem potencial. Que ele deu uma arriscada quando pegou na bola. Agora, depois ele quer dar outro drible. Depois entrou aquele menino também que quer dar um drible a mais. Mas isso é falta de experiência. Então, eu vi uma melhora do time do Vasco, taticamente e tal. Agora, jogou melhor que o Botafogo no primeiro tempo. E o Botafogo, até o René discordou de mim, a tática do Barroca é do Carille. É igualzinho o time do Corinthians. Fez o gol, vai todo mundo lá para trás. Então, mas é uma tática boa. Aí, olha bem. Tricampeão, Carille, né? Não posso falar mal do Botafogo, mas eu só estou dizendo aqui o seguinte... Não é falar mal do Botafogo, eu estou elogiando a tática do Carille. Sim, o Carille você pode falar mal do que você quiser, elogiar. Olha bem, a tática agora tem que ganhar. O que aconteceu? Aí o Botafogo veio para trás. Por exemplo, teve mais situações perigosas de contra-ataque que poderia encaixar. Não é? Poderia encaixar. Mas ficou ali, até o Roberto falou, fazendo cera. Caiu um daqui, sumiram os gandula todos. Não tinha mais gandula. Mas isso é uma coisa que acontece em todo o estádio. Entendeu? Aí, agora, é um time que está jogando certinho, como quer o treinador. É um time modesto? É um time modesto. Não vou dizer aqui que é o melhor, não é isso. Mas é um time que está jogando certinho e com muita vontade. A gente vê no Botafogo uma vontade impressionante.
Então fez 1-0, se fechou igual o jogo. Então, por isso que eu estou falando da eficiência. Contra o Fluminense, tem uma coisa. que o Botafogo ganhou, o Botafogo teve uma chance no jogo. Fez o gol. Fez o gol. Ontem... Não, uma chance não. Contra Depois o que fez o gol, teve mais duas. Não. Mas tô falando até 0-0. Já estava 1-0. Aí contra o Vasco agora aí, você vê, teve uma chance, fez o gol. Podia então, ter... a eficiência é isso. E quando eu acho que você foi muito feliz quando você disse que é o esquema do Corinthians, e é um esquema vencedor. Porque o Carille é tricampeão, então é um bom exemplo. E aquele exemplo importante de onde está o Corinthians aí no Mas comando ele trabalhou dele. com o Carille lá em São Paulo. Está fazendo o dever de casa. Quem 4 jogos vem da questão no Rio, Tite, os 4 jogos. Valdir, só o apito pro Valdir, que o Valdir não para de falar e não deixa ninguém falar, uma coisa impressionante. Não, então desliga o microfone dele e tal. Já está escalado para pagar o almoço hoje, não foi, Nélio? Eu vou falar o seguinte, ele está na folha do bicho também. Aí é outra coisa. Os técnicos falam aqui na tela da Band. Não tem mais bicho. Foi um primeiro tempo de poucas chances. E aí no segundo tempo, depois que a gente fez o gol, o jogo muda um pouco de característica. O Vasco se lançou mais à frente. O Vanderlei tirou o Lucas Mineiro, colocou o Ian Sassi, que é um jogador mais vertical, um jogador mais agudo. E a gente acabou tendo que se defender. Mas uma vitória extremamente importante, uma vitória dos jogadores. Os jogadores estão realmente trabalhando muito sério, lutando muito. E conseguiram uma vitória extremamente importante para os nossos objetivos na competição. Mas não adianta nós transferirmos para lugar nenhum que não seja para nós. E saber que só nós podemos sair dessa situação. Não existe outra situação que não seja nós. Pegar o contexto do jogo, analisar, olhar o tape, analisar com calma, para ver o que aconteceu no jogo. Então, assim, pelo que eu participei do jogo, eu vi que o Vasco teve bem postado, bem posicionado. O Botafogo teve uma chance, conseguiu botar a bola para dentro, um erro nosso de marcação. Então, tem que analisar o contexto, a participação da equipe, como é que ela se comportou dentro do jogo, na parte ofensiva, parte defensiva, e fazer com que cresça, né? Não adianta eu chegar agora, perdemos o jogo, não aconteceu nada de bom. Não, aconteceram coisas boas. A derrota é ruim, trabalhar com a derrota é muito ruim. Eu estou há 3 jogos no Vasco da Gama, 3 semanas, eu vi o seguinte, que nós evoluímos como equipe. Uma equipe que entra dentro do campo já tem uma consistência. As perguntas são sempre de questionamento. Por que joga com 3 zagueiros? Por que joga com fulano? Por que joga com beltrano? Por que joga com ciclano? Né? Porque quando você não está ganhando, todo mundo quer uma solução, todo mundo busca uma solução. E todo mundo tem uma escalação para a equipe, né? Então a gente tem que ter calma de saber que o melhor para o Vasco da Gama hoje é ter um pouco mais de consistência no meio, até você conseguir recuperar a autoestima, ganhar, e aí a coisa vai começar a funcionar, até porque eu não gosto muito disso. Eu gosto de um time jogar um pouco mais em cima do adversário. Mas no momento, eu acho que é o que tem de melhor. Tanto é que a equipe se manteve equilibrada. Só depois do gol que eu abri um pouquinho mais a equipe, tirei o Felipe Bastos, estava com o cartão, tirei o Lucas, estava com o cartão, e abri um pouco mais a equipe, mas não conseguimos. Tá aí, alguém quer falar sobre falaram os 2 treinadores? Eu queria fazer só uma colocação aqui, aproveitando a oportunidade. Você tem preferência, fez o Vasco muito mais vai ter uma reunião do conselho e tal, porque acho que essas coisas também internamente têm prejudicado o trabalho do Vanderlei. Então, Edilson, eu sou uma pessoa seguinte, se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, não vai atrapalhar. Eu não quero atrapalhar. E ontem, até antes do jogo, eu cheguei cedo lá, o Valdir estava comigo. Falei, Valdir, vou dar um pulinho ali no vestiário do Vasco para falar com o Vanderlei, dar um abraço. Pô, com os jogadores. Né? E, infelizmente, não deixaram eu entrar. Entendeu? Falando que pelo menos o rapaz que veio, que eu pedi. Rapaz da segurança. Eu poderia chegar e entrar direto. Não, mas pedi o rapaz para. E aí alguém de lá de dentro deu uma ordem que eu só poderia entrar depois do jogo. Então são essas coisinhas que parecem coisas pequenas dentro do clube, mas que tem uma repercussão ruim, entendeu? Não sei se foi uma determinação, tanto que depois... A vestiário quem manda é o Vanderlei. Não, então, não, se eu vi lá de dentro é do treinador. Porque vestiário quem manda é o treinador. Deixa eu terminar, deixa eu terminar só o meu raciocínio. Tá. Tanto que o assessor, o rapaz de imprensa do Vasco que estava ali... Nelson.
Não foi o Nelson, foi o outro menino que já esteve no Vasco há algum tempo e voltou agora para o Vasco. Aí ele me ligou e aí nós não conseguimos falar. Depois ele falou, pô, o Vanderlei, quando soube que tu estava ali, ele foi tentar falar contigo e tal, esse negócio. Então são coisas que internamente, sabe, não parece, é pequeno, mas são coisas que não somam, são coisas que só atrapalham e só prejudicam. Então, só esse registro e dizer para as pessoas que hoje estão dentro do Vasco, de quem foi a ordem, de quem é a ordem, entendeu? Eu sou um ex-presidente, mas principalmente um ex-jogador do Vasco. Maior ídolo da história do Vasco. Da história do Vasco. Queria estar ali só para dar um abraço e desejar sorte para passar uma energia positiva, né? E esse negócio. Então, e nós tivemos um exemplo rápido do Leandro agora na delegação do Flamengo. São essas coisinhas que não parecem, mas que atrapalham um pouco. Olha só. Não é só isso, só esse registro. O Roberto ia até falar, hoje tem uma importante reunião do Conselho Deliberativo. Pelo que eu apurei, pelas informações que eu recebi, vai ser uma reunião quentíssima. Então já aumentaram o número de segurança, já pediram auxílio à Polícia Militar, porque caminha, olha bem o que eu estou dizendo aqui, caminha para a criação de um movimento no impeachment do presidente. Mas não se faz isso hoje, né? Hoje não. É o início de um processo. Isso, hoje início de um processo. Mas caminha para isso. Porque estão revoltados com as coisas que estão acontecendo dentro do Vasco, não vão aprovar um empréstimo de 30 milhões, como pediu o presidente do Vasco para pagar algumas dívidas, talvez aprovem 10 milhões, talvez. Por quê? Porque o Vasco não tem crédito mais com a emissora de televisão. O que aconteceu? O Vasco já recebeu até 2022. Então, qual é o crédito que ele vai dar? Olha bem que eu estou sendo bem claro aqui. Como é que você vai emprestar dinheiro se a fase é ruim, ele é o último colocado no campeonato, ainda falta muita coisa para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco não cai, na minha opinião não cai. Mas acontece que você tem que estar com o pé na frente ou estar atrás, Edilson. 31 jogos. Entendeu? Então você tem... Como é que você sabe se o Vasco vai continuar na Série A? Você não sabe. Eu não sei se o Fluminense vai ficar, não sei. Entendeu? Então, o que acontece? Ninguém sabe de nada. É início. Então, essa reunião hoje vai ser complicadíssima, hein? Eu estou antecipando aqui pelas informações que eu recebi. E um detalhe, né? Vamos deixar bem claro o que o Ronaldo está falando. E hoje não se caça o presidente. Não. Inicia-se um processo. Aí, o movimento é para iniciar um processo de investigação. Futuramente. Agora, tem um detalhe que a gente não pode deixar de passar para o torcedor do Vasco, que até o dia 24 de julho, é o prazo limite para que se tirarem o Campelo, o vice sai junto. Sai junto, porque você tem um prazo no estatuto de quê? Um ano e meio, não sei. É mais um ano e meio, mais ou menos isso. Se for depois de 24 de julho, o vice atual assume. Se for antes de 24, o Conselho Deliberativo ou o Grande Conselho nomeia um interventor. E nova eleição? Entendeu? Aí, esse período, aí vamos ter um interventor com uma nova eleição depois de X período, ali de 2 meses, 3 meses, 60 dias, 90 dias, de acordo com isso. Mas ainda em 2019. A situação política, ela é muito complicada para o Campelo. Até porque o grupo político do Eurico, com o falecido Eurico, está junto com o grupo que elegeu o próprio Campelo, que já afastou do próprio Campelo, com o presidente lá do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e alguns diretores. Então, estão todos unidos lá. E o Campelo acabou politicamente ficando sozinho no meio desse processo todo. Você administrar um clube, se você não tiver grupo político, você é o quê? Fadado a ficar complicado. sozinho. Eu queria dar uma informação. Ainda com relação ao Vasco. Só para não fugir do raciocínio. Uma situação muito delicada. Isso pesa dentro das 4 linhas. É verdade. Politicamente, o Vasco está fervendo. Isso vai nas 4 linhas. E outra coisa, está devendo 2 meses de salário. Os jogadores já começaram a reclamar e tal. Teve jogador que disse, não vou dizer o nome do jogador, mas o Melo estava dando um treinamento e... Não pagaram um mês para os jogadores. Não, está morcegando? Ele falou, estou morcegando não, eu quero receber meu dinheiro. Eu queria dar uma informação. Pagaram um mês para os jogadores, está devendo um mês. Para os funcionários, devendo 2 meses. Aí. Uma informação ainda agora com relação ao Vasco, não é uma opinião, uma informação. O Vasco anunciou ontem, depois do jogo, a contratação do Mário André Mazuco para ser o diretor do Paraná, de futebol vai ser apresentado agora 2 horas da tarde. E, inclusive,
Inclusive, agora o futebol, o Vasco não tem um vice-futebol. E o Campelo estava acumulando tudo. Vice-presidente de futebol, gerente de futebol. Esse agora é o gerente executivo. Hoje. Ele veio do Paraná e trabalhou também no Curitiba. Como é que foi o resultado dele lá? No Curitiba, rebaixado. E no Paraná está na Série B. Muito ruim. Tô em cima de Paysandu. Qual foi o resultado dele no Paysandu? A gente espera que ele possa fazer um bom trabalho. Caiu também. Caiu. Então ele vem, segundo eu soube, não é uma informação, ele veio com a aprovação do Vanderlei. Segundo eu soube, veio com o que circulava ontem no estádio Newton Santos depois do jogo. É uma informação que eu estou divulgando aqui, que eu não conheço o trabalho dele. Uma coisa é Paysandu, Curitiba, outra coisa é Vasco. É verdade. Diferente, eu acho. Está falando para o senhor isso aí, o senhor está sarcástico aí. Não estou sarcástico, não estou dando informação, está concordando comigo. Tomara que dê certo, mas eu não conheço. O trabalho dele não foi bom. A oponente passou. No Curitiba, no Paraná. Vamos dar um pulinho na nossa redação aqui, chamar o Portela. Olá, Edilson, boa tarde para você, boa tarde, companheiros. Seguinte informação, falando de Botafogo, que ganhou do Vasco, a gente viu os melhores momentos. O Luiz Fernando, que voltou a ser titular, voltou a mostrar aquele bom futebol da temporada passada, estava amargando o banco de reservas, está sendo especulado, sabe aonde? Dá uma olhada na tela aí, Edilson, olha aí. O Milan estaria monitorando o meia atacante, jogador do Botafogo, estaria sendo monitorado. Está falando até do Paolo Maldini, que é diretor técnico da equipe rossoneira, que teria um interesse no jogador do Botafogo. O Botafogo aceita vender, pelo menos é o que diz na reportagem, por 3 milhões de euros, que seria 13 milhões de reais. O Luiz Fernando, que tem contrato até 2021 com o Glorioso. E aí, Valdir, vai sentir falta se ele for embora? É isso aí, Edilson, eu volto contigo. O momento dele é bom, mas o clube precisa faturar aí, vai aparecer outro, tem o Pifão, tem o Eric. Se aparecer uma proposta boa para os dois lados, para ir para o clube, acho que o Botafogo tem que vender. Mas não adianta só vender, tem que repor. Claro, não adianta só vender, repõe. Né? Bom, galera, na sexta-feira agora vai ter a estreia do Boteco da Rodada. E eu estou nesse projeto muito legal aqui, ó, junto com o nosso Roberto Guilherme. Quem não se lembra do Sargento Pincel dos Trapalhões, com o Lucas Figueiredo, com o Léo Sanca, Denise Krau, né? E também tem mais gente aqui com o Gabriel Rio, que é o nosso Montanha, né? Com o Celso Rossato, que também durante muito tempo trabalhou como o assistente do Renato Aragão, do Didi, nos Trapalhões, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Boteco da Rodada, sou Durval, que é torcedor do América, dono de um boteco, e eu vou estar lá como um apresentador dos Donos da Bola mesmo, uma comédia muito bacana, com a direção do Fernando Gomes.